sexta-feira. Bem, a aula de hoje ela tem um encanto muito grande para nós todos e pessoalmente para mim, porque é estudar Jesus. Estudar Jesus dentro de uma maneira eminentemente didática, sob a ótica do Espiritismo. Vocês vão ficar surpresos com o entrelaçamento e a imbricação de Jesus com a doutrina. Esse trabalho, ele deverá mais tarde virar uma brochura, como as outras apostilas. Mas o de hoje, ele tem um encanto especial, porque ele se interpenetra no Espiritismo, através dos efeitos físicos, as curas que Jesus opera. Até a intenção nossa e dos espíritos responsáveis por essa redação é mostrar o que representa o Espiritismo para nós e, por extensão, o que representa a Casa Espírita. E isso é visto de uma maneira muito objetiva, sem magias, sem milagres, sem endeusamentos. É visto efetivamente como uma necessidade que o mundo tinha de receber Jesus para produzir uma nova transformação. Há um quê aí de frieza, talvez, na análise, mas as análises têm que ser frias, não podem ser apaixonadas, para poder descrever um fenômeno da maneira como ele ocorreu e não como nós gostaríamos que ocorresse. Então, é uma aula muito bonita. Nós não sabemos se teremos tempo para dá-la no dia de hoje. Se não dermos, voltaremos no dia 28. Então vamos apagar as luzes e a prece de abertura. Jesus, Divino Mestre, nosso guia e modelo, Deus nosso Pai, nosso grande amigo, o Criador de tudo que existe e se manifesta. Hoje estamos aqui numa noite de novembro muito especial para darmos continuidade à clareza meridiana, à explicitude, à objetividade e à transparência dos ensinamentos espíritas, que vêm carreados pelas inspirações divinas, na esteira das inspirações divinas. Então nós pedimos a Deus Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, aos guias que acompanham esse curso, que hoje tenhamos uma noite muito feliz e muito profícua e possamos entender todos esses fatos que estão ensombrecidos muitas vezes ou encobertos pelas parábolas de Jesus ou pelas interpretações tendenciosas do homem, que eles eflorem para nós com os veros conhecimentos e a vera missão de Jesus. Assim, em nome de Jesus e em nome de Deus Onipotente, em nome das entidades que tutelam esse curso, damos por abertos nossos trabalhos no dia 21 de novembro do ano 2011, pela graça de Deus.
Então, o nosso cordial boa noite para todos. Eu queria a capa outra vez para os meninos, os alunos, são todos meus filhos. Campelo é o filho mais velho, mas está aí. Vamos ver as coisas como elas são. Isso me alegra muito, né? Porque isso é ciência, né? Bom, tá andando para frente, tem que ir para trás. Ô Márcia, abre o olho, Márcia, o número da página. Mentaliza firme, Márcia. É isso aí. Eu acho que ele é bom ficar do teu lado, tá? Você fica do lado dela, porque ela vai ter dificuldade. Bem, vamos subir aqui um pouquinho, ó. Tá bom. O nosso, sobe aqui, ó, apêndice para cima, para ler o que está escrito embaixo. Aqui. Tudo bem. Então, a proposta de hoje é Jesus, as 4 fases da sua missão messiânica, do Messias, do ungido, numa visão espírita. Vocês todos estão com a apostila, né? Vamos devagar, porque nós não temos pressa mesmo. Essa questão de estudar a doutrina é uma questão que não deve ser perturbada pela pressa. Então vamos ver. Tá bom aí, ó. Tá bom aqui, parou. Já passou. Disparou. Dá para travar? Senão a gente vai ler na apostila, né? Introdução. Vamos acompanhar. De tempos em tempos, sempre quando a humanidade vê suas virtudes decaírem pelas viciações da sensualidade e do materialismo, a moral do bem e da solidariedade ser obscurecida a moral pelo orgulho e o egoísmo, é uma queda moral da humanidade, uma deflexão na sua moral. Deus, num gesto da sua misericórdia infinita, envia para a terra seus missionários divinos, de modo a não só afastar esse estado de coisas, como trazer ao homem novos conhecimentos e novas luzes morais rumo ao progresso ou evolução. Então a Terra está num processo de queda espiritual, então Deus tem que mandar um indivíduo que vá produzir essa transformação, modificar esse ciclo de queda, essa deflexão da onda moral para uma nova subida na onda. É a misericórdia nele. Foram esses missionários que Allan Kardec chamou de reveladores espirituais. Isso no livro A Gênese. Tem reveladores materiais, que ele define
que são os cientistas, e os espirituais que trazem essas luzes morais. Esses reveladores espirituais, eles ocorrem em todo o mundo. São as figuras do Buda, de Krishna, de Lao Tse, enfim, de diversos espíritos. Mas no nosso caso, nós ficamos com Jesus. Não vai cair não. Na Sagrada Bíblia Hindu, que é o Bhagavad Gita, o Senhor declara, é o Senhor Krishna. Ele diz o seguinte: sempre que a virtude declina, como nós vimos lá em cima, e o vício predomina, eu me encarno como avatar, encarnação crística. Isso foi o que eu coloquei, não está na Bíblia deles. Apareço de forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. Está claro isso? Época, através de época, vem esses emissários de Deus, que nós chamamos Messias, Cristos, ungidos, tanto faz, e vão com o objetivo de restabelecer a justiça divina, que é expressada fundamentalmente pela lei do amor, da justiça e da caridade. Então, é um ponto fundamental a misericórdia de Deus descendo sobre o mundo. Isso já está no Bhagavad Gita, que é anterior, a Jesus. O prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, do professor Kardec, o prefácio do livro, apresenta o seguinte texto de autoria do Espírito de Verdade. Esse Espírito de Verdade, nós estudamos em outras aulas, é o pseudônimo de Jesus. O que diz o Espírito de Verdade, encoberto sob o pseudônimo de Jesus? Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Guardadas as proporções de cultura e de época, os dizeres se assemelham: restabelecer a justiça e glorificar os justos, proteger os virtuosos e destruir a prática do mal. Restabelecer no seu verdadeiro sentido, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos. Então, nós não temos muita preocupação, à medida que nós vamos acompanhando a leitura da história da humanidade, como a proteção divina ela cai sobre nós. É questão de tempo e de época. As pessoas que se dizem desesperadas é porque não entenderam o processo de evolução da humanidade, cujo fundamento e a constante é a presença de Deus sempre vigilante e atento às necessidades do mundo. Assim como o Senhor Krishna falou na justiça, assim no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade também fala na justiça e na glorificação daqueles que são virtuosos. E no Livro dos Espíritos, num ponto chamado Prolegômenos, que é prefácio, é sinônimo de prefácio, que vem assinado por espíritos superiores, como João Evangelista, Santo Agostinho, Vicente de Paulo, São Luís e outros, encontra os seguintes dizeres: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência, a misericórdia divina, para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus, leia-se espíritos superiores, eles o são, e os agentes da sua vontade, a vontade de Deus, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então nós ficamos numa posição muito tranquila, na medida que nós vamos estudando a influenciação de Deus no mundo através dos espíritos que ele designa como missionários e, sobretudo, os espíritos puros
que são os messiânicos. Então vamos colocar agora essa posição de Deus, nomeando seus agentes, os agentes mais elevados, inicialmente em Jesus. Sendo que Jesus dará mais tarde continuidade à sua missão através da doutrina espírita. Isso vai ficar claro aqui. Nossa aula tem as referências bibliográficas que vocês podem depois consultar a fonte do que aqui foi dito, o livro, a referência. Bom, posta esse princípio da misericórdia divina atuando sobre a humanidade e propiciando a sua evolução, nós vamos falar sobre o Messias, Jesus. Jesus foi a encarnação crística, a manifestação de Deus, seu instrumento na Terra, de forma a trazer novas e inéditas concepções morais, para transformar os homens no sentido do bem, ao tempo de propiciar a compreensão de um Deus de bondade e de misericórdia, e a prática de um amor ao próximo como inequívoco meio da caridade. Então ele vem dar mais luzes, fazer acréscimos aos que o precederam na vida, no mundo, porque a humanidade vai evoluindo e como somos todos alunos da grande escola da evolução, nós vamos passando de ano e cada ano vamos tendo um novo professor em matérias mais complexas. Vencido a época mosaica e a época primitiva, vem Jesus com uns ensinamentos que vão mais além do mosaísmo e mais esclarecidos sobre tudo. Porque nós somos alunos em condições de receber esses ensinamentos pela nossa evolução espiritual. De fato, sem a intervenção de Deus, que vem à Terra através dos seus procuradores messiânicos, seria praticamente impossível para a humanidade, por si mesma, superar suas deficiências e seus desequilíbrios. Então, dizer que o homem evolui por si próprio é verdade. Que a humanidade também evolui por si própria é verdade. Só que com essa catálise, esse efeito, eu diria, multiplicador, os Messias, eles fazem a Terra prosperar centenas e centenas de anos, talvez milhares de anos, com a sua vinda, o que levaria muito mais tempo sem a sua vinda, através da própria evolução humana. Então eles são aceleradores do progresso. Bom, Jesus veio para ensinar o perdão e a compaixão de Deus. Olha só, porque nós vamos ver que Deus entre os judeus era um Deus temido e não um Deus amado. Era um Deus que ameaçava aqueles que não cumpriam as suas normas. E cujo amor e compaixão de Deus nos defende do rigor da lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito é inflexível. Mas através dessa ligação com Deus, nós vamos ser inspirados a sabermos superá-la. Porque se Deus deu a lei da causa e efeito, ela pode ser a favor e contra. Ela tem dupla face, é igual a energia elétrica. Ela pode rodar um transformador numa sala de um centro cirúrgico, ou uma usina que produz eletricidade, ou ela pode rodar um mecanismo de bélico, uma bomba, um tanque, alguma arma agressora e destruidora. A lei da causa e efeito ela é neutra em si mesma. Ela é um mecanismo que Deus regula a justiça divina, porque sem ela não haveria o equilíbrio na balança do mundo. Ou preponderaria o mal, ou preponderaria o bem. Quando preponderar o bem, o mundo já mudou para uma outra fase. Mas hoje, ela vai equilibrando as relações de causa e efeito no sentido de produzir mais efeitos para o bem, para pesar na outra balança. Bem, posto isso, vamos ao segundo item. Que é a grandeza de Jesus. Bem, a grandeza de Jesus, as pessoas falam na grandeza de Jesus, né, Glorinha? Então, vamos ver isso de uma forma lógica,
de uma forma didática. Não precisa cantar hinos, louvores, ter bateria, ter música, não precisa não. Nós vamos entender isso de uma maneira tranquila e com pensamento racional. A grandeza de Jesus, podemos compreendê-lo, Jesus, que como preposto de Deus, encontrava-se absolutamente sintonizado com a vontade e a consciência divina. Ele não era Deus, mas ele agia como Deus, porque ele sintonizou a sua consciência com a consciência de Deus, com a criação, com a lógica, com o entendimento, com o amor. Então, ele expressava a Deus no mundo, pela sua sintonização. Só assim poderia fielmente cumprir o seu mandato, com todos os sentimentos, pensamentos e ações identificadas com Deus. Se ele é o preposto de Deus, o representante, ele tem que ser fiel a Deus. Ele tem que ser fiel ao pensamento, à vontade e ao sentimento de Deus. Como encarnado, ele era um homem. Era homem, aqui de carne. Não tinha um corpo fluido, como muitos querem dizer. Isso é bobagem. Era homem, aqui. Porém, como espírito, o mais perfeito de todos, a verdadeira expressão do Espírito Divino. Então, como encarnado, era igual a nós. Mas como espírito, era um espírito perfeito, puro, superior. Em sua plena identificação com a consciência e o pensamento de Deus, essa sua plena identificação encontra-se referida nos evangelhos de João. João diz o seguinte: eu e o meu Pai somos um. Jesus diz: eu e o meu Pai somos um. O que é ser um com o outro? É ter a mesma consciência de Deus. É pensar como Deus. É sentir como Deus. E é proceder como Deus. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. O que é estar no Pai? Ele não entrou dentro de Deus, que Deus não é matéria, é espírito. Ele não tem a dimensão física para entrar dentro dele como nós entramos num quarto, numa sala, num carro. Estar em Deus, estar no Pai e o Pai nele, é ter essa identificação plena da consciência que nós chamamos crística, a consciência do ungido, do perfeito em Deus. Então, para que ele possa desenvolver essa missão, ele tem que ser um com Deus e estar com Deus através da sua consciência. Aí vocês vão entender que quando a pessoa tem essa ligação com Deus, ele vai operar as modificações das leis divinas no sentido de ajustá-las às suas conveniências de misericórdia, de amor, de bondade, de luz. Ele vai conseguir mudar as coisas, não por um milagre, mas como um cientista que modifica as coisas, um físico que modifica, um químico que modifica. Não faz milagres, ele apenas regula as leis divinas que para nós não são possíveis regular. Só aquele que tem esse poder. E daí, como verdadeira encarnação da vontade divina, poder afirmar por sua autoridade moral. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João. Quer dizer, que é o caminho? Ele traça o caminho. Ele, nesse momento, ele é o nosso guia. A verdade, o que eu falo, é plenamente a expressão da vontade de Deus. E como eu dou o caminho à expressão da vontade de Deus, vocês seguirem esse caminho, cumprirem esses ensinamentos, viverem e praticarem, vocês terão a vida, que é a vida eterna no mundo espiritual e não a morte do espírito, que é a reencarnação na Terra. Vir ao Pai senão por mim, vir ao Pai senão por mim, é o alcançar o estado da consciência divina. Por esse versículo, Jesus assevera não ser o único a chegar à identificação com Deus. Todos os seus filhos, nós um dia poderemos alcançar, o poderemos alcançar. Há que seguir o caminho e a verdade que nos ensina.
esse outro tópico interessantíssimo, que deixa vocês confortável. Jesus veio para nos mostrar a nossa evolução, e o desejo mais, eu diria, ardente dentro dele, como o desejo de Deus, é que nós sejamos igual a Ele. Ele não é o único, não é o inatingível, porque há uma passagem que ele diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então ele vai indicando um caminho da perfectibilidade. Nós não podemos ter a perfeição de Deus, mas podemos ter a perfeição de um Cristo. Então a coisa vai ficando, que nós chamamos tábula rasa. Nós vamos horizontalizando as coisas e colocando ela num sentido que nos humaniza mais, dentro das nossas imperfeições e defeitos, mas ao mesmo tempo nos diviniza mais dentro do nosso potencial divino imanente ao nosso espírito. Então ele diz: você está no pecado, vai para o inferno, está interdito o reino dos céus. Não, ele vai nos dando a fórmula da nossa evolução. Ele não diz que é o único, ele diz apenas que ele ensina o caminho, e aquele que seguir esse caminho estará com Deus como ele está e ficará com o Pai como ele fica. Está claro isso? Ele não é Deus, mas ele se comporta como Deus, pela identificação dele com Deus. Isso também é claro. Mas não é impossível chegar a ele. Um dia nós chegaremos. Um dia, não sabemos quando. Então ele mostra que não existe tabus, proibições, interdições ao nosso processo de modificação moral. Enfim, para que isso ocorra, Jesus vai cumprir a sua missão messiânica. Claro que ele vai cumprir. Então nós vamos fazer um estudo didático dessa missão messiânica, que é muito claro para todos nós. Para fins didáticos, pode-se considerar as seguintes fases da encarnação de Jesus. Nós procuramos fazer isso de uma forma sistematizada, itemizá-las, igual um professor itemiza um assunto e estudar cada assunto dentro do seu item. A primeira fase são os sinais que Jesus dá. São os fenômenos mediúnicos, os efeitos físicos e inteligentes. O aparecimento de Jesus tem que ser feito através dos fenômenos. E esses fenômenos é que vão catalisar as atenções da massa. Mesmo porque os judeus achavam que o Messias tinha que dar sinais. Quer dizer, a caracterização e a autenticação do Messias seriam sinais. Entre aspas, os milagres. Então, nessa primeira fase, ele age dentro da cultura judaica, porque ele também foi criado no ambiente judaico. Não havia outros de outras religiões, a não ser os judeus, naquele povo, não é? Então, são os efeitos físicos da nossa doutrina e os efeitos inteligentes que nós vamos estudar. A segunda fase são os ensinamentos evangélicos. Ele produz os ensinamentos e exemplifica na vida. Esse é o grande corpo da sua doutrina, da nossa doutrina, e é isso que realmente o ponto principal da vinda do Mestre. São os ensinamentos morais. É aí que ele vai mostrar a ideologia crítica que vai nos levar até hoje, nos leva até hoje. É a imortalidade dos seus ensinamentos, que é o grande ponto da sua doutrina, o ponto da sua reencarnação. A terceira fase é a ressurreição e as aparições, porque consta na Bíblia que ele ressuscitou no terceiro dia, a ressurreição, e depois ele aparece 4 vezes, primeiramente para Maria de Magdala e depois para os apóstolos, em outras situações também. Então, essa ressurreição dele e essas aparições após a morte dão o caráter da transcendência do espírito. Ele mostra que é imortal. Aí ele dá o selo sobre tudo que ele diz, porque ele vencer a morte e se mostrar que é imortal caracteriza a amplitude dos seus ensinamentos. Sem a ressurreição e as aparições,
ele ficaria nesse nível aqui e seria mais um dos profetas da Bíblia, que pôde fazer milagres e pôde produzir ensinamentos. Mas a partir daqui, com a ressurreição e as aparições, ele não é mais um Elias, ele não é mais um Isaías, ele é o Cristo de Deus. Ele transcende no Espírito. Aqui é o signo de autenticação dos seus ensinamentos. Isso é muito importante. Então isso tinha que acontecer. Ele tinha que ser crucificado, claro que tinha. Tinha que ser morto, claro que tinha. Isso não é um problema dos judeus ou dos romanos. Isso é um fato totalmente previsível dentro da justiça divina. É um programa divino. E a quarta fase é do advento do Espiritismo, que é o Consolador prometido, como está em João 14. E mais tarde, ele viria agora, não na carne, mas teria os seus prepostos, que são os espíritos da codificação espírita. É um ser coletivo, são espíritos de todas as tendências, de todas as origens radiais, pegando média de todas as etnias, de todas as sociedades, para reproduzir os seus ensinamentos. Então essas são as fases. Vamos estudar a primeira fase, que é a fase dos sinais ou a fase dos fenômenos. Bom, era de conhecimento geral entre o povo judeu que a vinda do Messias, preste atenção, Christos, que é ungido em grego, ou Massiá, que é em hebraico. Eles esperavam, os judeus, o Cristo, que eles chamavam de Massiá. Então essa coisa de dizer que foi chamado cristão, isso acho que foi em Coríntios, primeira vez, não me lembro, uma cidade grega, isso não existe. Já era chamado cristãos em hebraico, Massiá, desde o advento dos primeiros profetas, que esperavam um ungido, o Cristo de Deus. Era um problema já da cultura judaica. Mas para que ele fosse caracterizado como o ungido Christos ou Massiá, isso era exigido a sua autenticação e a produção dos sinais, que eram os fatos fundamentais para ele se autenticar como Messias. Olha, vejam só que interessante. Quem estiver dormindo aí, dá uma acordada. Esses sinais nada mais são, os sinais que nós estamos falando, que fenômenos de efeitos físicos, por exemplo, as materializações, o deslocamento de objetos e as curas. Ou inteligentes, é a psicofonia, né? Mediunidade de fala, as vidências, etc. Muito conhecidos e estudados pelo Espiritismo Experimental. Então, esses fenômenos, o Espiritismo Experimental estuda os fenômenos que Jesus dava. Por exemplo, a vinda de Jesus como Messias está bem marcada pela presença do sinal, como se encontra no profeta Isaías. Vocês atentem bem para isso. Já Isaías, sei lá, 500 anos ou 1000 anos antes de Jesus, já havia previsão da vinda do Messias. E ele daria o sinal que era Messias. Qual era o sinal? Portanto, o Senhor mesmo, Deus, vos dará um sinal aqui. Qual é o sinal? Eis que a Virgem conceberá. Isso aqui é um sinal. Como é que a Virgem pode conceber? E dará à luz a um filho. Como é que a Virgem pode conceber e dará à luz a um filho? E lhe chamará Emmanuel. Emmanuel é vindo da luz. Então, esse que é o sinal, a Virgem vai conceber, porque é absurdo, como é que uma Virgem pode conceber? Mas, à medida que nós vamos evoluindo, a ciência vai evoluindo, hoje nós temos o quê? A fertilização assistida. Vocês conhecem isso, não é? São casais que têm problemas, as mulheres, de engravidar, ou um problema relacionado ao homem, por exemplo, oligospermia
o homem produz poucos espermatozoides, que o seu número não é suficiente para fecundar, subir a trompa e fecundar o óvulo, ou a mulher tem alguma disfunção, que ela não produz óvulo suficiente, seja N causas de esterilidade, não importa. Mas a medicina já faz a fertilização assistida. Pega o esperma do homem, pega o óvulo em laboratório, fecunda, bota num tubo de ensaio, deixa num freezer a N graus negativos e depois puxa aquilo e introduz no útero da mulher. Quando já a primeira fecundação, ele agrega no útero, dá alguns remédios para fixar no útero e a mulher engravida. Não houve ato sexual, houve, Corinto? Não houve. Para fertilizar uma mulher virgem é só romper o ímen. Ou se o ímen tiver uma dilatação qualquer, a himenoplastia não precisa nem disso. Então, aqui é o grande sinal, que Isaías já avisava, que ele já daria esse sinal no seu nascimento. Isso aí não é um absurdo, porque o maior aliado nosso, isso é para o Wilson, que gostaria de que escrevesse um artigo, o maior aliado que nós temos, ou a maior aliada, Wilson, é a ciência. A ciência é maravilhosa para nós. À medida que ela vai avançando, vai pesquisando, ela só vai fortalecendo as nossas teorias. Que as nossas teorias estão baseadas nos fatos, na lógica, na razão, e não no sentimento, na paixão, no fanatismo, que tolhe o raciocínio e o bom senso. Então a ciência é a grande aliada nossa. Se isso era um absurdo, na época que não tinha fertilização assistida, hoje isso é factível. Factível por quê? Porque se materializa também as coisas são materializadas. Os centros espíritas que têm médio de efeitos físicos materializam as coisas. Eu mesmo aqui no Frei Luiz, os meus primórdios, quando eu produzia um trabalho para a obra, eu estava lá em cima, lá no santuário, lá em cima da materialização, e o espírito materializou uma flor na minha perna. Eu escutei um estalo, parecia um choque elétrico, de um fio desencapado tocar no outro, crack, aquele som de curto-circuito. Aí quando eu botei instintivamente a mão, tinha uma flor materializada. De onde saiu essa flor? Saiu aqui do jardim. Pegou aqui, desmaterializou e levou para lá. Tudo é impossível. Então nós estamos chegando a um ponto interessante, que as coisas não são tão absurdas assim e não são tão misteriosas como parecem. Elas vão ganhando uma clareza. Os judeus para Jesus ser identificado como verdadeiro Messias, pediam que lhe desse algum sinal sobre sua missão. Eis o que Lucas nos diz, queria que Jesus desse o sinal. Tem que dar o sinal, já não está lá em Isaías e outros profetas, tal. Como afluíssem as multidões, chegaram as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, ignorante aquele pessoal ainda. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Ele diz: eu não vou dar nenhum sinal agora, a não ser o de Jonas. Porque assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, que eram um povo, o Filho do Homem o será para esta geração. Ele não vai dar um sinal. Ele vai dar o que Jonas fez. O que é que Jonas fez? Subiu um pouquinho. O sinal de Jonas, ao qual refere Jesus, foi advertir os ninivitas, após receber a palavra do Senhor no Espiritismo, o espírito tutelar daquele povo, quer dizer, não é o Senhor, é o espírito tutelar daquele povo, recebeu por clara audiência, né? Ouviu mediunicamente, que caso não mudasse o seu comportamento manifestando fé em Deus, seriam todos destruídos. Então Jonas produziu essa advertência: ou vocês mudam, ou vocês vão ser destruídos. E eles mudaram. Então Jesus dá o sinal de Jonas, ele vai advertir, mas não vai dar o sinal que ele quer. Mas, continuando nessa primeira fase, portanto, de acordo com a cultura religiosa do povo judeu, os sinais necessariamente darão início à missão de Jesus. Aí tem um momento
que ele tem que dar o sinal. Vocês estão me acompanhando? Ele tem que dar o sinal, porque isso está escrito. Esse texto desse trabalho já foi escrito por Deus. Não tem nada de surpreendente que acontece. Tem uma lógica. Então, aí ele dá o primeiro sinal. Nós já vimos isso numa aula aqui que eu tive que transpor para cá. É o sinal em Mateus, como diz. Isso aqui eu acho que é Mateus. Está errado, não é João não. Tem que ver isso aqui. A transformação da água em vinho. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, na cidade de Caná. Da Galileia, porque Jesus era da cidade da Galileia, da província. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tudo bem, até aí está claro. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Isso aqui um dia a gente vai interpretar, mas não é hoje ainda. Ainda não é chegada a minha hora, disse Jesus. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metrelas, que é o recipiente com volume de 30 a 40 litros. Essas purificações eram o batismo deles, né? A água sempre foi um mecanismo de reviver, de renascer, né? Tinha 30 a 40 litros, não era pouco vinho não, hein? 2 ou 3 aí, ó, dava 60 a 120 litros. O pessoal ia beber bem. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala é o que prova o vinho, não é? Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, é o sommelier, não é isso? Isso aqui é o sommelier da época, ó, mestre-sala. Transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. É verdade. E quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Quando o cara já está bem alto, já está virando, ou melhor dizendo, na gíria boa, já está começando a variar, o camarada está variando, vem o vinho de segunda, e ele nem sabe, porque ele já está variando, né? Então, esse foi o primeiro fenômeno que Jesus deu. Vamos andando. Nesse momento, o evangelista João, agora sim, refere a representatividade do sinal para a religião e tradições judaicas, tradição judaica. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, ele dá o primeiro sinal, que é o primeiro sinal, já começa a autenticar a sua missão, ele como Messias, e os discípulos, que também eram pessoas broncas e rudes, começam a acreditar realmente que ele tem algo superior que eles não conheciam. O sinal ou fenômeno, além de consagrá-lo como Messias, abre caminho para a introdução do seu discurso evangélico. Aí sim, com o estabelecimento das leis morais que cada um deve espiritualmente seguir. A relação sinal e crença messiânica encontra-se bem registrada nessa passagem do evangelista João. Relação sinal, dentro da cultura judaica, e crença, encontra muito bem registrado. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios,
fenômenos em linguagem espírita, de modo nenhum crereis. Então hoje nós vemos as igrejas, de todas as origens, às vezes produzindo sinais através dos seus médios. Isso é interessante. E as pessoas ficam completamente sensibilizadas. Mas o que vem depois dos sinais? Não vem nada. Eu acho que vem sim, ó. Você quer me dar um dízimo aqui? Você, por favor. Vem o poder do homem, poder do dinheiro. Porque o poder de dinheiro é que gera, faz a gestão do mundo e das instituições. Qualquer instituição que se empobrecer, ela não vai ter força nenhuma. Então ela precisa do dinheiro. Porque é uma instituição humana, não é divina. A instituição divina, ela vai se caracterizar pelo seu lado moral, pela capacidade de transmitir esses ensinamentos. Então, que dá fenômeno, dá. Tem um lá que estava na igreja da Santa Mônica, eu vou mandar imagens para vocês sobre isso. Era um rapaz que diz que vê a Virgem Maria, estava lá na Santa Mônica, leva um violão, bom, diz que é advogado, é um advogado, e ele fica tocando violão e falando para o público, você, fulano de tal, está assim, sua mãe, dá nomes, idades, endereços, e as pessoas ficam fascinadas. Depois, como os padres lá da Santa Mônica não gostaram muito disso, porque se cruza com o espiritismo, porque começa a dar confusão, porque isso é do espiritismo, é médium, tal, recebe, tal, tiraram ele de lá. Agora ele foi lá para a rua Marquês de São Vicente, numa outra igreja. Está cheio. 800, 700, 900 pessoas. Tem que botar telão no pátio, 2, 3 telões, para ele falar. A matéria dele saiu na folha desse tamanho, na Folha de São Paulo. Então ele dá o fenômeno. E não fala? Fala assim, é fulano de tal, dá direitinho. Então parece que tem o grande mistério. Mas o grande mistério para nós, para abrir mesmo, não é o sinal, é uma fase só. É a modificação moral que os evangelhos vão dar. Por isso que esses fenômenos, ele tem o seu momento. Depois eles perdem a importância à medida que a gente vai evoluindo. O outro fenômeno foi a multiplicação dos pães e peixes. Pães e peixes. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima, porque na Páscoa eles comemoram a saída do Egito. Então, para Jerusalém ocorriam milhares de judeus, de toda a Ásia, de África do Norte, norte da África, da Grécia, de Roma, enfim, para sempre comemorar essa data sagrada. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para dar a comer? Porque ele estava sobre um monte, uma relva grande. E ele pergunta ao Felipe: aonde vamos comprar pães e peixes para dar essa gente? Mas ele sabia o que queria. Jesus sabia. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Poxa, era muita gente. Um dos seus discípulos, chamados André, irmão de Simão Pedro, informa a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Então ele dá um outro fenômeno, ele multiplica pães e peixes. Ele vai, assim, eu diria, encorpando a sua missão messiânica através desses aparentes milagres, né? Vamos lá? Bom, com isso, nós não poderíamos estender muito, está em João. Encerra-se a fase dos fenômenos. Aqui se segue a da divulgação dos seus ensinamentos. Então, ele incorporado na visão do povo, que ele era o Messias, agora ele vai ser acreditado naquilo que ele disser.
Se ele não fizesse sinais, ele seria mais um profeta, alguma coisa aí que não teria representatividade divina. Mas ele dando sinal, ele agora ganhou um status, não ele perante ele, nem ele perante Deus, mas o povo julga ele de acordo com esses sinais. Aí ele vai para a segunda fase. Mas vamos definir algumas coisas aqui. Sinais. Crença entre os judeus que a vinda do líder espiritual para remir, quer dizer, remir é tirar o povo dos pecados, o seu povo dos pecados, privações e sofrimentos, e instaurar reino de paz e prosperidade sob as bênçãos de Deus. Então é o grande Messias que vai remir o seu povo. Esse escolhido foi chamado de ungido, mais uma vez, do hebraico Marciá e do grego Christos. Em nossa língua ganhou como tradução o nome de Messias, pelo hebraico Marciá, ou Christos, pelo grego Christos. Para ser identificado em sua missão, como também para autenticar a sua identidade, o Messias deveria dar os chamados sinais, milagres, profecias, curas e outros efeitos concebidos como sobrenaturais. Os sinais seriam, portanto, a comprovação da identidade messiânica. Está claro assim? Lá no hinduísmo, nós temos essa capacidade de produzir materializações e dar sinais, chamado vibhuti. Vibhuti. É que o yoga vai alterando o seu estado de consciência através da meditação e chega numa situação tal que ele consegue materializar as coisas, é o vibhuti. Mas os grandes mestres, yogis, eles dizem, não se impressione com sinais, porque isso não é a grande representatividade da vida. Você tem que buscar a sua identidade divina, a sua ligação com Deus, que é muito mais do que os vibhuti. Sai Baba se notabilizou por isso. Se vocês tivessem alguns filmes, vocês viam que iam milhares de pessoas visitar o Sai Baba, porque ele materializava cinzas. Então ficava milhares de pessoas e Sai Baba pegava assim, pegava aqui, parecia cinza na mão dele, distribuía, e outras materializações, era o vibhuti. Mas isso não significou que Sai Baba era um espírito superior. Ele apenas dominava essa técnica metafísica da materialização de coisas. Bem, mas o que importa para nós, vencida essa fase dos fenômenos, é o amor e a caridade em Jesus como signos de evolução e o progresso do homem. É isso que é o corpo da doutrina de Jesus que nos interessa. A segunda fase, sem sombra de dúvida, é a mais importante por constituir o verdadeiro corpo da doutrina do Cristo. Sem ela, inexistiria o cristianismo tal como o concebemos, conhecemos e o praticamos, tendo por base a interpretação dada pela linha do pensamento do Espiritismo. Aí o Espiritismo vai abrir muita coisa para nós, como está abrindo aqui. Quer dizer, sem essa fase, os ensinamentos de Jesus estendem-se à prática por exteriorizarem seus valores morais e seus comportamentos e atitudes. Então, há uma definição muito boa sobre os ensinamentos de Jesus, o verdadeiro cristão ou verdadeiro espírita, que são uma só coisa, ou seja, assim se identifica o verdadeiro espírita. São Paulo diz o verdadeiro cristão como o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, numa mensagem no capítulo sobre a caridade, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quem nos disse isso é Allan Kardec. Já no finalzinho da vida dele, ele diz, o verdadeiro espírita é o que conhece e pratica os ensinamentos de Jesus. Eu nunca vi uma definição tão concisa. Para você praticar, você precisa conhecer. Mas se você apenas conhecer, você vai ficar na teoria. Por isso que Jesus diz, por que dizeis Senhor, Senhor, e não façais o que eu digo? Ou não fazeis o que eu digo? Nós temos que conhecer e praticar.
E não adianta ficar dizendo Senhor, Senhor, Senhor e cantando hinos, quando a nossa atitude do dia a dia vai contra as leis da justiça divina. É querer se iludir, porque Deus é linear em tudo, é preciso. Não adianta essas coisas exteriores, cultos exteriores, penitências. A maior penitência são os nossos sentimentos elevados ao bem no resgate das nossas imperfeições. Não dá para sair disso. O Espiritismo não vai nos esclarecendo tudo isso. Jesus parte de Moisés, ele partiu de Moisés, considerando a antiga lei no que apresenta de eterna e divina, a lei mosaica. Porém, rejeita as leis civis, penais e outras, obra do próprio Moisés, enquanto movimenta-se com a sua própria consciência. Não a divina, mas o do homem encarnado, não como médio da divindade. Então, quem lê o Velho Testamento é uma opção de coisas absurdas, uma série de prescrições e normas. Essas normas é o grande código civil que Moisés estatuiu para o povo dele. Ele tinha que estabelecer uma legislação também material, civil e às vezes até penal. Não é? Então isso é do Moisés como homem, mas Moisés como expressão da vontade divina é a lei que Jesus se refere. Então ele diz, logo no início da sua missão, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas, no que eles têm de ensinamento divino, ou a lei no seu aspecto divino. Não os vim destruir, mas cumpri-las. Claro, se a lei é divina, os ensinamentos dos profetas, muitos aspectos são divinos, muitos capítulos e versículos, ele não pode destruir uma coisa que é divina, porque ele estaria negando a próprio Deus, estaria negando a sua própria missão como enviado de um Deus. Como é que ele pode criticar Deus se dizendo enviado dele? Ele cai numa situação de descrédito. Então ele tem que dar cumprimento à parte divina. Então não há uma solução de continuidade como o catolicismo propôs entre o Velho e o Novo Testamento. Há, pelo contrário, há uma linha de continuidade. Não há um interstício, é uma linha de continuidade. Essa divisão entre Velho e Novo Testamento é uma coisa absolutamente ignorante e artificial, estabelecida para jogar o velho contra o novo, quando todos eles são uma sequência evolutiva. Não é como que. Isso está muito bem também documentado na materialização do Monte Tabor. Quando Jesus se transfigura, sua fisionomia se ilumina, é um fenômeno mediúnico, todo ele se transfigura em luzes e de repente no monte aparece Elias de um lado e Moisés do outro. E Pedro e João, Pedro e Tiago, acho que é irmão, Pedro e Tiago estão ali observando aquela cena, ambos, em que de um lado está Moisés materializado, do outro lado Elias. É que Jesus quer mostrar a continuidade que ele tem e a redenção que ele tem como Moisés e como Elias, que mais tarde se encarnou como João Batista. Então não existe isso. Para quem quer enxergar direitinho, as coisas são lineares. É um fenômeno de evolução. Mas o homem, ele quer criar o caso, sempre criar o caso. Em busca, eu sempre disse isso, tudo em busca do poder, e o poder é isso aqui, dinheiro. Todas as instituições religiosas estão assentadas no dinheiro. Porque tira o dinheiro delas, elas morrem. Elas têm que estar assentadas nos valores morais. É um pouco diferente. Não é? Então, Jesus vem cumprir a lei e os profetas. 2 pontos doutrinários Jesus desenvolve e que constituirão a referência transcendental dos seus ensinamentos. O que Jesus desenvolve em relação a Moisés, que constitui 2 pontos, 2 conceitos sobre os quais ele vai se assentar, como bom didata. O primeiro ponto é formado pela revelação da vida futura, preste atenção, da imortalidade da alma e das penas e recompensas após a morte. Então, esse é o primeiro ponto. Vida futura, imortalidade da alma
e penas e recompensas após a morte. Esse é o primeiro conceito dele que ele vai conduzir na sua doutrina. E a concepção inédita de Deus. Ele vai dar uma concepção diferente a Deus, diferente do povo judeu. Então é sobre essas duas colunas mestras, a vida futura, mortalidade da alma e penas e absolvições na vida futura, o reino dos céus que ele falava, e a concepção de Deus inédita, ele assenta a doutrina dele. Vamos ver primeiro a revelação da vida futura, a imortalidade da alma e das penas e recompensas após a morte. Vamos ver? Os judeus, em sua migração do cativeiro no Egito, estavam no Egito, para a terra prometida, que era Canaã, teriam que vencer o grande percurso do deserto de Sinai. Porque para quem anda a pé é muito longo. Ali viveram acampados em tendas, como era o costume da época. Isso por cerca de 40 anos. Vão perguntar, mas eles demoraram 40 anos para atravessar o deserto? Não, eles não demorariam 40 anos. É que eles tinham que amadurecer para chegar em Canaã. E tinha que vir uma nova geração para chegar em Canaã. Então Moisés, que era um enviado de Deus, um prepúcio, também ele tinha que passar esse tempo todo no deserto para dar a dimensão exata àqueles que vão chegar à terra prometida, aos que têm merecimentos. Por isso consta na Bíblia que os que chegaram a Israel, todos não tinham mais de 40 anos, à exceção de Moisés e parece Josué, que foi seu sucessor. Todos os outros mais velhos que migraram inicialmente de Egito já tinham desencarnado nesses 40 anos. Bom, era muito precário, era um povo primitivo, né? O conhecimento da vida futura. Todas as atenções voltavam-se para a promessa de Deus do destino final deles, que era Canaã. Então a expectativa deles era chegar em Canaã, aonde viveriam no leite e no mel. Eis o que o quarto mandamento mosaico assinala. É o quarto mandamento do Decálogo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Olha aqui, ó. Ele manda honrar o pai e a mãe para viver na terra prometida. Para viver na terra prometida. Não é viver no reino dos céus. Jesus substitui isso aqui, ó, terra, pelo reino dos céus. É a vida futura. A vida espiritual. Por quê? Porque Deus condiciona a posse da terra prometida ao respeito e à consideração dos jovens pelos pais, o que é muito digno, aos mais velhos por extensão, né? Nós temos que ter consideração. Quem tem consideração pelos pais, tem consideração pelos mais velhos. Quem não tem, não respeita mesmo, é outro assunto. Mas essa é a postura mosaica, né? Bom, os mais jovens, que por força da sua menor idade, viriam, quando do tempo futuro, o futuro, tomar posse da terra. Seriam os mais jovens, passados esses 40 anos. Era praticamente tudo o que aquele povo sabia sobre a vida futura, toda ela centralizada em Canaã. Jesus fala da vida futura ao longo dos seus evangelhos, mostrando em paralelo que o homem, pela sua própria vontade, pode encontrar-se na vida espiritual, vida futura, que é a imortalidade da alma, em melhores ou piores condições de felicidade. Por quê? Daí as penas e as recompensas, efeitos das suas ações no bem e no mal quando na terra. Então essa vida futura premiará aqueles que cumpriram os ensinamentos do Mestre e de Deus,
e punirá aqueles que não cumpriram. Não será mais Canaã. A vida futura associa a palavra reino dos céus, que Jesus repetia com frequência. O céu para nós, os céus, nós espíritos, é o mundo espiritual, o destino ou a destinação da vida futura. Aí tem a passagem de Mateus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Olha aqui, está vendo? Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É a pena ou a absolvição. Tem que fazer a vontade de Deus que está no reino dos céus. Então, esse foi o primeiro tópico de Jesus, diferentemente a lei mosaica. Então, o Messias vai dando seus passos nessa pedagogia espiritual, nesse elevamento superior. Agora sim, ele vai dando encaminhamento à modificação moral daqueles que buscam os seus ensinamentos, conhecem e o praticam. Sem isso não haverá condição de evolução. Agora, nós vamos terminar a aula hoje com a concepção inédita de Deus, que vocês vão entender muito bem isso. Por quê? Pelo seguinte, olha só. Essa concepção constitui o fundamento sobre a qual se assenta a doutrina do Cristo. A concepção. Isto porque Deus sempre será a base de todas as crenças e religiões, de forma como o concebam. Para que haja uma religião, nós temos que acreditar no mundo espiritual e num Criador de tudo que existe e se manifesta, seja aqui, seja lá. Sem a concepção de Deus, nós não podemos buscar um mundo futuro e a vida futura. Nós vamos morrer aqui, nós vamos ser ateus, incrédulos, etc. Bom, mas essa concepção de Deus, ela vai traduzir a nossa cultura espiritual e vai reagir sobre nós próprios. Como? Entre os homens primitivos, os nossos ancestrais, Deus confundia-se com as forças da natureza. Pegar um homem de Cro-Magnon aqui, ó, um Neandertal, tá vendo? Para ele, o raio, o trovão, era Deus, nervoso, enraivecido, colérico. As tempestades, os trovões, os raios, os terremotos, as erupções vulcânicas, as pestes e a fome. Daí, para aplacar esse Deus irado, colérico, que fazia a terra tremer, que fazia o mar chegar pelos tsunamis da época a lugares impensados e que gerava todo esse clima de catástrofe natural, os sacrifícios e os holocaustos para aplacar a ira. Então hoje ainda existe isso, só que já não é mais Deus. Muitas religiões procedem sacrifícios e holocaustos para os chamados santos das religiões, ou os guias tutelares. Não dão sacrifícios, não dão holocaustos, mas dão oferendas. Produzem alguma coisa que eles julgam agradar àquela entidade. Mas essa concepção, por exemplo, entre os índios nossos, eles têm uma concepção de Deus, é o pajé que faz a gestão, intermedia a relação do seu povo com Deus. Ele tem as suas práticas ritualísticas. Então essa concepção de Deus, que é um Deus que ameaça, que é um Deus que exige, ou que é um Deus que pode nos dar alguma benesse, nós temos que construir em torno disso um mecanismo de acesso a Deus. E o mecanismo de acesso a Deus são os rituais que nós vamos cultuar, são as oferendas, são os cultos exteriores. Eu vou me pintar de uma tinta da selva, eu vou praticar um ritual, vou manter a periodicidade desse ritual sempre naquela mesma época e vou, na minha conhecimento, passando a geração por geração e crio uma tradição. E essa tradição ela vai produzindo os seus conhecimentos através das diversas gerações. E crio que isso tem que ser assim. Então, nessa época, o Deus que eles conceberam era um Deus irado, um Deus colérico. Então tinha que sacrificar
O Deus dos judeus também era o Senhor dos exércitos. Era o Senhor dos exércitos, está lá escrito. Está escrito no Velho Testamento. E esse Senhor dos exércitos, ele presidia os combates dos judeus contra os filisteus, por exemplo. E difundia a sua própria causa, que só poderiam adorá-lo. E tinha um só único povo que o privilegiavam, que eram os judeus. Então esse Deus dos judeus era um Deus que punia, que castigava. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei e desce, ele encontra o seu povo, milhares de pessoas tinham fundido as suas peças de ouro, seus colares, seus brincos, seus braceletes, e fundido e esculpido um bezerro de ouro. E se prostravam adorando o bezerro de ouro. Quando Moisés volta do Monte Sinai, já com os mandamentos, ele vê aquela violação ao monoteísmo judaico, que era uma teocracia, até um Deus e Crato poder, tinha que manter essa teocracia monoteística, mas em que ele era o intérprete supremo de Deus no mundo, esse Deus, ele fica pasmado e manda matar, e mata 5.000 pessoas naquele dia que estavam adorando Deus. Ele mata, simplesmente mata. Você vai dizer, por quê? Porque era assim, pessoal. A cultura deles era essa. Não tinha como. Eles não eram cruéis. Não vou dizer que sejam cruéis. Não eram pessoas insanas. Era a cultura deles que tinha que fazer isso. Senão eles não sobreviveriam. Nós não temos a relação nas selvas de um animal que preda o outro, de um que mata o outro para manter uma população de uma espécie estável, não é? Não tem uma cadeia alimentar, não é uma crueldade, é um fenômeno de sobrevivência de todas elas e o equilíbrio do biossistema. Que é isso? Então aí eles viviam assim, nós temos que entender dentro da cultura deles. Nós não podemos pegar a cultura de hoje e jogar contra eles, como nós não podemos pegar um avião a jato e jogar contra uma carroça de boi. É covardia, é ignorância, é falta de conhecimento de antropologia e falta de uma série de conhecimentos básicos da evolução do homem. Não se faz isso. Então, era o Deus temido. Esse Deus dos judeus é o Deus que deve ser temido. Ele é um bom homem, ele teme a Deus. Volta e meia a gente lê isso no Velho Testamento. Temeroso a Deus. Bom, e Jesus? Esse Deus que pune, que leva ao sofrimento, à peste, diz que vai dar uma epidemia que vai matar 10.000 judeus, está lá, que vai passar um ano de seca e vai gerar fome. Esse Deus que pune e castiga, em Jesus ele se transforma no Pai amoroso, cheio de ternura e compaixão. É o Pai que perdoa, é indulgente, é tolerante e é misericordioso. Então Jesus traz uma nova era para nós. É o Pai que está no céu. Então essa concepção de um outro Deus, que é o Deus que nós acreditamos, que é o Deus da misericórdia, da bondade, da justiça, nos vem por Jesus. Então nós não tememos Deus, nós amamos Deus. Mas amamos do fundo do coração. Não amamos por interesse, amamos porque respeitamos, dignificamos tudo que Ele faz. Então em Jesus esse Deus, que em Moisés era um Deus do exército, é o Pai agora, não é mais o do exército, é o Pai que está nos céus, é um Deus que nós amamos. Do temor passa para o amor. Esse é o processo de concepção nova de Deus. Qual o efeito da concepção de Deus consequente a Jesus? Quer dizer, o que Jesus traz para nós quando traz essa concepção de Deus e quais são os efeitos que ela gera sobre nós? Como isso reage sobre a nossa pessoa e estendendo a nossa pessoa sobre o social? Porque nós fazemos a sociedade. Nós não somos fora da social.
o somatório de nossas individualidades é o coletivo, é o social. Então isso é de interesse também social. Diz Allan Kardec, toda a doutrina se funda no caráter que ela atribui à divindade. Está aqui, a Deus. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom, misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável de salvação. Dizendo, amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo com a vós mesmo. Nisso estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sob essa crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus. Não há privilegiados junto a Deus. Pelo contrário, nós somos todos iguais. E da fraternidade universal, porque somos iguais, temos que ser fraternos, na medida que somos os mesmos filhos de Deus. Mas fora possível amar ao Deus de Moisés? Não, só se podia temê-lo. Então, esse polo consequente que Jesus nos traz, o Espiritismo vai adotar sob a máxima: fora da caridade não há salvação. Quer dizer, não há a eternização da nossa vida agora no mundo espiritual, fora desse planeta de provas e expiações. Porque a caridade é um fruto da justiça divina. Deus legisla através do amor e da sua prática, que é a caridade. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a imortalidade da alma, quer dizer, de Deus, a imortalidade da alma, a vida futura, modificava Cadê o meu bombeiro? Socorro aí, 193. Pá, 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 pá. Help. Ainda bem que foi no finalzinho, né? É isso aí. Bom, eu vou terminar aqui enquanto ele vai, porque a hora está avançando. Essa concepção de Deus leva a essa consequência nova na nossa relação com o próximo e com a relação de Deus. Então diz aqui na página 7, para aqueles que nos acompanham: a revelação dos verdadeiros. Ele está chegando lá, né? É isso aí, mais um pouquinho. A revelação. Não, é mais aqui, é para trás aqui. Tá bom. Então deixa para lá. A revelação dos ensinamentos dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a imortalidade da alma e da vida futura, modificava, está lá, profundamente, ó, já chegou lá, ó, baixa um pouquinho que estava lá, modificava profundamente, aqui, ó, profundamente as relações mútuas dos homens. Vocês estão entendendo? Na medida que nós temos uma outra visão da vida, uma visão eminentemente moral, uma visão solidária, uma visão de respeito ao próximo, como filho de Deus, e amamos a Deus, e amando a Deus temos que amar a vida, e que é o próximo, a criação. Então nós modificamos nossas relações com o próximo. E a partir dessa modificação da nossa visão moral, nós estatuímos um outro comportamento, que é a solidariedade, que é a igualdade, que é a fraternidade. E a partir da solidariedade, da igualdade, fraternidade, nós fertilizamos a sociedade nossa com uma nova moral, que é a moral do Cristo.
Então, esses desdobramentos são altamente de interesse social, de interesse científico, cultural, de todo fazer humano e todo saber humano. Essa vai ser a verdadeira lei humana quando a lei de Jesus permeabilizar a nós, seres viventes, e a nossa cultura. Então não há como fugir disso. É questão de tempo. As relações mútuas dos homens impunham-lhe novas obrigações, faziam-os encarar a vida presente sobre outro aspecto e tinha por isso mesmo de reagir contra os costumes e as relações sociais, obviamente, da época, como hoje também. É esse, incontestavelmente, o ponto capital da revelação do Cristo, que vai impactar a gente, depois vai impactar o social, cuja importância não foi compreendida suficientemente. Não foi, diz o professor Kardec. São palavras dele. E contrista dizê-lo. É também o ponto que mais a humanidade se tem afastado. Que há muito mais, de desconhecido na interpretação dos seus ensinamentos. Então nós vamos parar nessa segunda fase e dizer o seguinte, uma recapitulação breve. Quando Jesus vem, ele já vem, como eu disse, com uma linha de trabalho definida. As coisas não acontecem assim, não explodem de uma forma imprevisível, como se fosse um fenômeno do caos, um fenômeno de impulso, de irreflexões. Ele vem dentro de um plano reencarnatório, e vem de um plano reencarnatório missionário, cujo objetivo é a própria modificação da humanidade em questão de anos ou de séculos. Então nós entendemos que essa base dele, da concepção de Deus, da vida imortal, da vida futura, de sermos balanceados pelas nossas ações no bem ou no mal, é a concepção mais justa e mais equilibrada, porque ela contempla quem tem mérito e pune quem tem demérito. Ela não privilegia ninguém. Nenhum de nós aqui é privilegiado segundo a lei divina, ou por ser espírita, ou deixar de ser espírita. Isso é uma onda de superfície, é uma coisa por cima. O que nós somos premiados são pelos nossos sentimentos e as nossas atitudes em consonância com as leis do amor e da caridade. Sejamos espíritas, budistas, taoístas, judeus, protestantes, católicos, não importa. Nessa visão crística, todos os nossos pares, próximos, são nossos irmãos. A nossa proposta e a proposta de Jesus não é seduzir ninguém pelos milagres. Nós não estamos para seduzir com milagres, com vibutes, com materializações, o próximo, e batemos no peito dizendo que nós somos os enviados de Deus. Nós não estamos nisso. Nós estamos aqui para nos preocuparmos com a nossa natureza espiritual. E em função desses ensinamentos, produzirmos uma purificação, uma depuração nossa. E todos são passíveis de errar, de cair, de subir. Essa é a verdadeira caridade, sermos benevolentes, sermos indulgentes, termos amor pelo próximo, pela vida. Então, vocês estão entendendo que a doutrina espírita é muito mais do que um fenômeno. Ela é muito mais do que um sinal. Mas nós também não temos direito a chegar para a pessoa que está hipnotizada, magnetizada pelo fenômeno apenas, e dizer que ela não entendeu a doutrina. Ela vai entender a doutrina quando esse interesse dela partir de dentro para fora. Quando ela sentir que o fenômeno já não basta para ela como explicação da vida e da felicidade. Ela vai ser igual aquele aluno que completou um estágio e quer saber mais. Ou que completou a sua faculdade e quer fazer o mestrado. Mas que fez o mestrado, quer fazer o doutorado ou um pós-doutorado lá fora. É o sujeito que está insatisfeito com o nível do seu conhecimento e procura cada vez mais prosperar
no seu saber ou na sua ciência. Então a doutrina espírita não quer profitentes, não quer seguidores, não quer fazer prosélitos. A doutrina espírita não quer ameaçar ninguém e não quer prejudicar as outras religiões e persegui-las. Ela não tem esse propósito. Ela acha que cada coisa deve surgir de dentro da pessoa se a pessoa tiver seu interesse. Ela é clara, ela é explícita, ela é lógica aí, como nós estamos vendo esse papel de Jesus em nós. Mas ela absolutamente não quer tolher ninguém. Então que cada um busque esse interesse dentro de si. E saiba efetivamente que hoje aqui nós já aprendemos a base de qualquer religião, que está argamassada na cultura espiritual daquele povo. Se eles são índios, brasileiros, se são tribos africanas ou australianas, não importa. Se eles são antropófagos ou não, não importa. Tudo isso é um processo evolutivo, porque mesmo a antropofagia é compreendida pela antropologia, porque o sujeito comia o cacique, a carne do cacique, que na cabeça dele ele incorporava o poder do cacique. Ele tinha que comer aquela carne. Se ele não comesse, era mal para ele. Era a cultura dele. Mas a nossa cultura, queira ou não, é a cultura da prática do bem. Isso aí nós não abrimos mão. Embora nós compreendamos as religiões, compreendamos os outros que são seduzidos por uma série de aspectos religiosos e míticos, mas nós não abrimos uma coisa como Jesus não abriu mão. É da prática do bem e do combate sistemático à ignorância e à falta de amor. Nós temos um compromisso, ensinar e amar. Por isso que Jesus nos trouxe, ele nos ensinou, ele veio nos ensinar os seus evangelhos, e através desse ensino veio nos mostrar Deus e buscar em nós o exercício desse amor para Deus e para o próximo. Então isso definitivamente nós abriremos. Confunde os espíritas com pessoas permissivas com o mal. Nós não somos permissivos. Se o mal vier, nós vamos cortá-lo, porque nós não estamos aqui para botar a nossa cabeça e dizer que nós somos um são, deixa cortar a nossa cabeça. Nós temos a nossa defesa dos nossos valores, dos nossos sentimentos e dos nossos princípios morais. Isso nós não abrimos mão. Vamos morrer por isso. Damos a vida por isso, mas não abrimos mão, porque o nosso mestre é o nosso exemplo e é o nosso guia. Então, a nossa doutrina, ela é amorosa, ela é boa, ela é sadia, ela procura ajudar, ser solidária, praticar a caridade, mas em relação ao bem e aos valores do bem, ela é inflexível, ela não aceita, ela nunca aceitará e nunca se submeterá, porque isso são atributos da própria evolução que Deus nos ofereceu. Então era isso que nós queríamos passar para vocês. Vamos terminar, eu espero que vocês incorporaram, todo mundo está melhorando aí, né? O Campelo está melhorando, todos nós estamos melhorando, nós vamos sair daqui muito melhores do que entramos, muito mais firme, muito mais seguro, porque conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Ave Maria. Jesus, eis que, com muita alegria no coração, tornamos-nos hoje mais humanos. Humanos no sentido de reconhecermos que somos homens e mulheres num processo crescente de aperfeiçoamento, de progresso e de evolução, e que ainda guardamos como humanos os nossos defeitos, vícios
e tendências erradas. Mas não importa. Somos humanos e nos colocamos aos seus pés com toda a nossa humanidade e nossas imperfeições. Porque entendemos também que a vossa vinda ao mundo foi para nos retirar desse estado de coisas que vivemos, individualmente vivemos, para ascendermos agora a uma nova posição em que de humanos nós nos tornamos mais puramente humanos. Obrigado, Jesus, pela sua missão e seu trabalho, que hoje se estende a nossa doutrina espírita através do Consolador prometido. Obrigado, sobretudo, a Deus nosso Pai, que vem nos acompanhando desde o momento em que nos criou, como seres inteligentes, todos nós, e não há um minuto, um segundo, uma fração de segundo, que a sua presença não se manifesta em nós. Pela vida, pela criação, por tudo que nós somos. Deus nosso Pai abençoa todos os alunos e alunas. Abençoa esses irmãos cujos nomes estão aqui nesse papel de radiação. Que eles melhorem das suas doenças, das suas crises, dos seus problemas pessoais, profissionais. Ajuda-os e inspira com o vosso amor e a vossa misericórdia. Envia os bons espíritos para socorrê-los, Senhor, aonde estiverem. Por favor, Senhor, ajuda a irmã Ida Lobo da Costa, no Hospital Quinta Dó, na CTI semi-intensiva já evoluiu, já saiu da CTI, já está no semi-intensivo. Mais um pouquinho ela vai para a enfermaria, vai para o leito da enfermaria, para o seu quarto. Que Deus abençoe essa irmã. Senhor, abençoe esses irmãos que desencarnaram. Que Ele haja piedade para eles, esclarecimento e luz no mundo espiritual. Que eles entendam e realizem que sem amor, sem arrependimento e sem reconstrução da sua vida lá no mundo espiritual pela esperança da caridade e do bem e sobretudo do perdão, não poderão ser felizes. Senhor, abençoa essa aula, abençoa essa instituição, o Lar de Frei Luiz, abençoa o nosso presidente Wilson Pimentel Pinto, abençoa a todos dessa casa para que ela prospere na sua atividade assistencial e caritativa. E dai a todos essa esperança de que, trabalhando para vós, nós nos cingimos do grande galão, da grande força, que é a paz na nossa consciência e o aquietamento das nossas ansiedades e angústias. Que a vossa paz desça sobre todos nós. Assim, Senhor, em vosso nome, encerramos a nossa aula na prece que nos deixastes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, em nome de Jesus e pela graça de Deus onipotente, damos por encerrada a nossa aula no dia de hoje, 21 de novembro do ano 2011, pela graça de Deus.